Olá, boa noite a todos. Espero que me estejam a ouvir. Ah, então, eu estou um bocadinho congestionada, já vou explicar também aqui o motivo. Então, eu conheci o X39 no dia 9 de dezembro do ano passado. Já lá vai uns meses, mas estou muito contente de poder voltar aqui estar convosco novamente, porque eu amo de paixão pessoas e histórias de pessoas. Mas de facto, o X39 conheci em dezembro, como vos disse, mas tive a oportunidade de assistir um evento ao vivo que foi em Lisboa, onde tive a possibilidade também de ser oferecido um patch, um adesivo do X39, onde eu realmente percebi o conceito científico, que era algo que era natural, não era transdérmico, então eu coloquei aquilo no meu corpo e nesse mesmo dia, quando voltei para casa, comecei logo a sentir alguns efeitos. Portanto, eu fui daquelas pessoas que tive resultados muito imediatos. Um, Portanto, eu desde os meus 14 anos que sofria do síndrome pré-menstrual e nesse fim de semana estavam para vir o meu ciclo menstrual e aquelas dores, aquelas cólicas que eu sofria todos os meses, nesse preciso fim de semana não tive, portanto ele veio de uma forma muito natural e eu fiquei surpreendida, mas fiquei um pouco cética, não é? Porque embora tivesse percebido a parte científica da tecnologia dos nanocristais, a pessoa fica sempre como é que uma coisinha tão pequenina de facto nos pode aliviar ali as dores e tudo isso. Pronto, mas eu quis testar e fui usando todos os dias. Nesse fim de semana tive a possibilidade de trazer uma embalagem, e então fui experimentando todos os dias. E o facto é que fui vendo resultados após semana, a semana após semana. E passado que uns 10 dias, mais ou menos, uma semana e meia, comecei a notar um bem-estar completamente diferente daquilo que eu já tinha sentido até hoje. E principalmente porque pronto, uma pessoa muito ansiosa e o facto de ter tido um acidente há 15 anos, onde fui vítima de carjacking e atropelada, pronto, sofri muitos traumas desse acidente. Andava a viver com ataques de pânico, portanto, andava a lutar com várias terapias, com várias medicações e tudo, os meus ataques de pânico. E o que aconteceu foi que eu comecei a sentir um bem-estar tão reparador que o facto daqueles medos que às vezes me vinham à cabeça que me fazia eu ter o ataque de pânico, não é? O aceleramento cardíaco elevava muito, e eu comecei a perceber que não estava a ter aquelas reações químicas dentro do meu corpo quando vinha o medo, quando vinha o pensamento, quando vinha o ataque de pânico. No entanto, que eu não viajava, não andava em elevadores, pronto, foram muitos anos da minha vida, como eu costumo dizer, presa. Um, Entretanto, depois fiz uma viagem, fui à terra de uma grande amiga e para cá tive a possibilidade de vir de Beleia com o Rui Miguel e com a Patrícia. E vi atrás no carro, olha, foi fantástico, não é? Podemos nos conhecer um pouco, mas de facto eu fui vendo as minhas reações, mas eu estou sem medo. E realmente comecei a partilhar o produto, um, mas comecei a ter melhorias. Comecei a ter o quê? Ao fim de 2 meses já comecei a notar os cabelos brancos, não é? Porque eu fiz agora 50 anos. Os meus cabelos brancos aqui de lado nas entradas já estavam a vir com fios de cabelo preto, as unhas mais fortes. Um, o que é que acontece? Comecei a ter vários benefícios, não é? Na altura em que fui usando o X39. Quero falar aqui numa situação que para mim é um bocadinho sensível, porque eu saí há 5 dias do hospital, de uma cirurgia. Um, eu já andava muito cansada no verão passado, um, andava muito cansada e andava com dores. Portanto, eu sou terapeuta integrativa, eu tenho uma clínica de medicinas naturais. Pronto, fazia muitas massagens, trabalhos também de esforços. Sempre toda a minha vida também fiz trabalhos de esforços, não é? Porque os meus pais, pronto, trabalhavam no campo. O que é que acontece? Eu andava cansada dos meus braços. Eu sentia um grande cansaço que nunca tinha sentido na minha vida. Eu sei o que é um trabalho esforçado,
cansaço físico, mas era um cansaço estranho. Então eu comecei a ter um cansaço no verão passado, um cansaço, e começou-me a doer os peitos. E esse também foi um relato que eu já dei o meu testemunho noutras alturas, logo no início, me foi pedido, e eu comecei a notar também que o X39 nessa altura retirou-me as dores. E eu, entretanto, andava a fazer exames, e então tinha-me sido passado alguns exames, mas como era apenas um cansaço, as dores também foram desaparecendo. Eu não fui logo a correr fazer os exames. O facto é que em janeiro notei um pequeno caroço na minha mama esquerda, e já que estamos em outubro, que é o outubro rosa, na prevenção do cancro, foi-me diagnosticado um carcinoma, portanto, invasivo na mama esquerda. Entretanto, pronto, tive que começar o processo normal de tratamentos, quimioterapia. Fui então sujeita à cirurgia semana passada, como vos disse, mas todas as pessoas me dizem: mas tu não estás com aspecto doente, tu tens boa cor. Os próprios médicos, a minha médica de oncologia, me perguntava: Elizabeth, mas o que é que tu andas a comer? O que é que andas a fazer? Porque eu sempre bem disposta nas consultas, não tive nem metade dos sintomas e tenho aqui algumas, digamos, guerreiras aqui nesta live comigo, que eu fiz o convite hoje para assistirem, que estão a passar pelo processo. Obrigada por estarem a assistir. E de facto os médicos me perguntaram o que é que tu andas a fazer, porque realmente eu fui transmitindo e falei com os médicos o que é que o meu organismo, que eu acredito que o facto de ter usado 4 meses o X39, ele preparou-me para aguentar a dose da quimioterapia, porque digo-vos, é dose, é muita dose. E então, entretanto, no bloco operatório, aquilo é muito gelado, muito frio, apanho uma garganta, eu estou aqui com os adesivos para a dor de garganta e já estou bem melhor. Estou só um pouco congestionada. E, portanto, o que eu vos posso dizer é que, olha, não paro de partilhar. Ainda hoje fui ao dentista com a minha filha e falei à médica se ela já tinha conhecido, e ela nem sequer conheceu o peptídeo de cobre, não é? Que eu penso que o doutor Otávio já vai falar. Eu acredito, muitos médicos não têm tempo para estudar, para pesquisar, para saberem tudo. Nós temos que partilhar também eles. Portanto, já tenho algumas enfermeiras também lá no hospital a utilizarem, só temos é que partilhar, não é? E foi isso que eu fiz também aqui com as guerreiras, do qual tivemos participámos num projeto também pioneiro agora em Portugal, de solidariedade com as mulheres com câncer da mama, porque infelizmente cada vez há mais e mais novas. Um, e saímos hoje na revista Caras, portanto, se puderem ver os nossos testemunhos, somos realmente uma motivação para vos dar. Não desistem, está bem? E agarrem-se ao vosso propósito, ao vosso sonho, e bora lá vencer tudo aquilo que nos aparece de obstáculos pela vida fora. Espero que tenha dado aqui um máximo de contributo a todos, e obrigada à minha equipa, porque eu de cama, mesmo doente, foram sempre dando força, e foi um grande motivo de elas também me poderem motivar a não desistir, e vamos lá para a frente, e vocês também a poder assistir às vossas lives, a todos os testemunhos das pessoas presentes. E é isso, o ser humano precisa de emoções, precisa de realmente ter estas sensações para conseguir vencer. Ok. Sou Vitória Cruz, sou angolana, tenho 59 anos de idade e ouvi falar do X39 no Hospital São João. Foi a Paula Vieira que me falou do X39, que eu fui ter com ela, falei com ela. Estávamos as duas no mesmo quarto. Eu estava internada com o meu neto e ela com o filho. E então perguntei-lhe se ela conhecia uma associação que tratavam de pacientes que tinham lupus. Ela disse: Olha, eu posso tentar saber, mas falaram-me de umas curitas X39. Não sei se a Vitória gostaria de experimentar. Dizem que está a fazer muito bem, tanto mais que eu vou usar, que eu tenho estado a usar aqui no meu filho. Eu disse: Está bem, mas vejam primeiro a Associação de Lupus, que é o que eu gostaria muito
de perceber a doença, que eu conheço mal, então vou tentar perceber melhor a doença e que eu tenho. Passado uns tempos, ela foi mandando vídeos e alguns testemunhos. E depois, em junho, comecei-me a sentir já pior. Comecei a sentir dores, a fraqueza nos pés, sentia-me muito mal, não conseguia nem andar em condições, e sentia uma indisposição que não me apetecia nada. Liguei para a Paula e disse: Olha, Paula, vou precisar que me passe algumas curitas. Então ela passou umas curitas e eu comecei a usar. Comecei a usar no dia fins de julho e logo no primeiro dia que eu usei, eu senti algo diferente. Disse, o que estou a sentir? Uma temperatura diferente. Isso estou a sentir alguma coisa que não é normal. Porque eu sentia-me mal. Sentia como se estivesse a perder forças, a perder ação. E naquele dia senti diferente, um calor, uma temperatura fora do normal. E a Paula depois ligou para mim e disse: Como é que estás? Eu disse: Olha, estou a sentir mal, não sei o que é que está-se a passar. Passado alguns dias, eu já vi que já conseguia andar em condições, já conseguia, já não sentia aquela indisposição. Eu disse: Paula, mas será que isso é certo? É verdade o que está acontecendo? Porquê, Vitória? Eu disse: Olha, é que eu já não estou a sentir aquela indisposição, aquele mal-estar e estou-me a sentir bem. É porque isso é certo, é verdade. Então, pronto, continuei a usar o X39. Mas antes pedi para falar com a doutora Isabel, que era para eu pedir, como eu tomava 26 comprimidos por dia, e então eu pedi que mandasse os meus relatórios, os meus medicamentos à doutora Isabel, que era para ela dizer se de facto eu podia ou não. E ela disse: Olha, Vitória, vais tomar e vais tomar nessa sequência, que era X39. Passado 15 dias, eu colocava o Ion e depois, passado o mês, começava a usar o X39 e o X49, mas intercalando, era no umbigo e no C7. Pois depois, agora em outubro, fui fazer as análises de reumatologia. Os meus níveis todos eles estão normais. A semana passada, no dia 14, em setembro é que eu fui fazer as análises de reumatologia. Agora, em outubro, no dia 14, fui fazer as análises de nefrologia, porque o meu rim já estava afetado também. Depois o médico disse: Vitória, o que é que andaste a fazer? Estás com os exames todos normais? Eu não disse nada, eu disse: devo ter cumprido rigorosamente a medicação. Pois então, tu estás bem, Vitória. Vamos começar a fazer agora o desmame da medicação. É esse o meu testemunho. Obrigada pela Paula, pelo carinho, pela atenção que ela teve em estar sempre aí presente a dizer: Vitória, vai fazer bem, vai dar certo, experimenta, Vitória. Pois eu experimentei e é certo, é fenomenal, é o máximo. Eu estive naquela conferência também, no evento cá no Porto, e o Rui também esteve aí, deu-me aquela força: Vitória, tu vais conseguir, é certo, vais ver que depois do testemunho vamos fazer essa live, pois eu estou aqui hoje para dar o meu testemunho. É verdade, eu não sinto mais aquela indisposição, já não sinto aquelas dores, é mesmo outra coisa. É verdade, é mesmo outra coisa. E estou aqui e estou a continuar, que eu quero ver até o fim. Noite a todos. Eh, Obrigado, Miguel, porque falar destas coisas para quem passou por elas, é sempre um bocadinho revisitar anos de muita pressão, muita dor, e não é fácil, mas faz bem. Eh, Parece que com o tempo nós conseguimos falar das coisas já com mais facilidade, sem nos sentirmos tão atormentados pela, pelo passado. Então, muito rapidamente, e vou tentar sintetizar mais do que das últimas vezes,
eu tive um processo de depressão há 18, entre os 18 e os 20 anos atrás. E pronto, é o normal. Quem conhece e minimamente tem noção da realidade desta doença, uma coisa normal que vai acontecendo e nós vamos afundando para um buraco muito escuro, e começamos a ter uns óculos demasiado pretos que não nos deixam ver nada, não retira-nos a energia toda. E durante 10 anos corri para um hospital psiquiátrico para ser medicado, e tudo. E foram 10 anos muito complicados. Quem passou por lá sabe bem o que é, porque nós estamos mal, tudo sentimos mal, sentimos. A doença também é isso mesmo, é sentirmos mal por tudo e por tudo que nos rodeia. Vamos enfraquecendo, vamos mirrando e começamos a sentir que pronto, acabou, as coisas vão se arrastando. E durante 10 anos foi assim. Tive bom suporte também psicológico. A minha psicóloga era uma pessoa também muito dedicada e ajudou-me bastante. Fui conseguindo contornar e dar respostas. Não foi é um processo muito penoso, mas fui avançando, mas sempre muito apagado. Entretanto, 10 anos comecei a sentir que já conseguia parar a medicação lentamente, fui reduzindo, consoante o médico também me ia dizendo, apesar de que tentava reduzir sempre menos, e as coisas foram melhorando, mas sempre numa penumbra muito grande. E pronto, já como tenho 59 anos, como a Vitória, também nós começamos a pensar, então se calhar vamos começar a fechar portas e gavetas e a arrumar as coisas, porque nós não sentimos força para pensar em muitas coisas. Eu sou arquiteto e sou um homem de projetos, e não ter energia para sonhar, para projetar, para idealizar, é penoso, e todo este processo me abalou bastante. Entretanto, conseguia arranjar um emprego como diretor de obra aqui há 4 anos atrás, e um amigo meu tem uma empresa de construção, lá fui eu para dirigir obras, etc., para uma coisa mais ativa, para tentar ultrapassar e começar a entrar na vida normal das pessoas que se levantam e têm um emprego, etc. E também testar até que ponto já tinha recuperado desta doença, digamos assim. Tive 2 anos, mas o processo começou a degradar-se emocionalmente. Comecei a ficar a voltar outra vez, e lembro-me perfeitamente, encurtando este processo, que quando o António me falou sobre o X39, eu não sabia o que era, nem queria saber, sinceramente, mas se por acaso me ajudasse a sair, porque entretanto, passado 2 anos dessa empresa, já estava em burnout, já estava a querer fugir, só falava internamente: eu não quero voltar lá, não quero voltar para a depressão, mas tudo se estava a configurar para lá. Entretanto, chegou, há ano e meio, chegou o X39 para mim, e eu passei a usar. Pronto. Nem quis saber muito, não quis saber o que era, nem o que não era. Passei a usar. O processo estava já em burnout, mas estava com outras patologias complicadas. Tinha
Tinha problemas de próstata também, tinha que me levantar 3, 4 vezes por noite para conseguir dormir, para conseguir fazer as necessidades, porque os problemas vêm com a idade. Tinha problemas de coluna e estava a querer ficar no quarto, fechadinho, bem escurinho, porque já não tinha ânimo para nada e força muito menos, energia muito menos, e estava nessa fase quando apanhei o X39. A mim não me aconteceu nada nas primeiras vezes que comecei a usar. Passados 8 dias comecei a sentir que já conseguia dormir qualquer coisa melhor, já não havia tantos problemas. A seguir, passado aí de um mês, às tantas reparava que já só ia uma vez à casa de banho durante a noite, sem dar conta. As coisas começaram a sentir um bocadinho melhor, fui ficando a sentir um bocadinho mais de energia, as coisas começaram a vir muito lentamente. O que é certo é que com 3 meses deixei de ir à casa de banho, estava com energia, comecei a dormir e as coisas começaram, parece que todo o organismo a reagir, a acontecer alguma coisa em mim. Eu fui durante muitos anos atleta, praticava atletismo todos os dias e era uma das coisas que eu já tinha, pronto, esquecido, que era capaz de voltar a essa energia e essa capacidade. E as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir mais energia, comecei a deixar de ter dores, comecei a ter vontade de sair da cama, que é uma coisa que para nós, que passamos por esse processo, uma coisa que esquecemos durante muito tempo, que isso é fundamental. Entretanto, passaram-se, como eu costumo dizer, 10 meses. E eu digo que passados esses 10 meses de começar a usar, estava numa fase de recuperação superior a. Parecia que nunca tinha tido episódios de depressão, que nunca tinha sido passado por lá. Inclusive, eu lembro-me de falar com o António e dizer assim: olha, que agora já estou com coragem para mostrar o PETS a outras pessoas e dizer, porque não sei se vocês têm, certamente que têm, manifestações com depressivos não existe. Nós não queremos falar sequer com pessoas, muito menos nos queremos ouvir a nós próprios. E quando nós temos a vontade e a coragem de mostrar às pessoas aquilo que nos ajudou a sair do buraco, é porque já estamos muito bem. É porque já conseguimos ter energia, ter vontade, ter ânimo para viver mais um dia com qualidade. Passado de um ano de ter usado o X39, matriculei-me nos cursos que queria há muitos anos fazer. Já fiz 3 cursos desde janeiro. Agora estou num mega projeto de arquitetura e o gabinete está a bombar e parece que voltei ao baú enterrado e fui desenterrar o baú dos projetos e as coisas agora são completamente diferentes. Eu continuo a usar e vou usar para o resto da vida. Enquanto o Dr. Otávio não disser que é preciso descansar, eu vou usar o resto da minha vida. Por isso, se passaram por aí, também pode ser uma solução X39 para problemas do humor e da depressão, etc. Por isso, obrigado por estarem a ouvir, desculpem lá, mas isto sinto sempre aquelas dores de há 18 anos atrás e falar nisto
mexe muito comigo. Desculpem se não consegui passar a mensagem. Boa noite a todos e experimentem, porque vale a pena. Obrigado. Rui, boa noite. Olá, aqui está a Irene. Olá, beijinho, amiga. Como estás hoje? Olá, como está? Estou bem, obrigada. Agora melhor Olha, que conta-nos nunca. tudo. Ótimo, conta-nos tudo. Conta-nos como é que foi o teu caso, como é que tu conheceste e o que é que está a fazer por ti. Olha, eu no mês de janeiro o meu filho apareceu-lhe um cancro. No mês de janeiro de 2023. Então, para mim, desabou tudo. Eu sou de Guimarães, sou fisiatra, lido com doentes e aparecer-me um filho assim com um problema foi o caos. Estou como diz esse amigo aí, é um buraco que nós entramos que não sabemos se temos saída. E então, no mês de outubro do ano passado, faz agora um ano, o Orlando chegou-me a casa com um pet, mostrou-me o pé e disse-me: olha o que o Manuel Martins me pôs aqui. E eu disse-lhe: oh meu Deus, lá andas tu. Mas aquilo passou-se. Ele sabe o que é isso? Sei lá o que é isso. Isto é o X39. Assim, engraçado, eu já vi isso na tela no meu computador. Sei lá, não viste nada. Sim, vivi. Pronto. Aquilo passou-se. Eu estive a ver nesse dia não dava em legendas, e então estive debruçada assim sobre a minha cabeceira da cama, e no outro dia acordei assim com um repuxo no meu pescoço. E então eu disse ao Orlando: trouxeste nenhum para mim? Diz ele: por acaso até trouxe, que eu sei que tu és muito curiosa. E eu pus-lo. Eu posso dizer, Rui, aquilo foi de repente, foi assim um clique no meu cérebro que me abriu qualquer coisa. Eu já não comia, já não tinha vontade de comer, já não tinha paladar na boca. Eu dizia que morria por causa do meu filho, eu só chorava, eu não dormia, E isso veio-me ajudar muito, muito mesmo. No ano passado, no mês de março, eu ia ser operada à coluna. E eu disse à doutora Sofia, disse: olha, Sofia, não vou ser operada porque apareceu isto assim no meu filho. Eu chorava muito. Ela até me abraçou e tudo isso. E eu não quero ser operada porque eu sei os riscos que vou correr e o meu filho agora precisa de mim. Eu disse: pronto, passamos isto à frente e depois mais à frente nós vamos tratar da tua coluna. Assim foi. Eu fiz uma ressonância, já tinha feito uma ressonância, não tinha visto os resultados, mas ela disse que estava péssimo. Eu tinha feito uma queda, isto em 2011. Então, no mês de junho, eu tive uma consulta com ela. E ela disse: olha, Irene, vamos então, como é que está o teu filho? Falamos um pouco, como é que está o teu filho? Estás mais animada, estás não sei o quê, pronto, aquela conversa, não é? Além de ser médica e fisiatra, amigas também. Diz ela: vou-te mandar fazer uma ressonância para ver, para seres operada. Porque, em princípio, lá para dezembro és operada. Eu fiz a ressonância, passado um tempo recebi a carta, vou ter agora a consulta no mês de dezembro. Dia 2 de outubro, Rui, quando pus o X39 ele me ajudou, eu nunca pensei o que me ia acontecer. Foi uma coisa que... Quando eu no dia 2 de outubro vou lá à consulta, recebi um SMS para ir lá à consulta, cheguei lá e ela viu-me dizer lá assim: meu Deus, eu estou barada, o que é que tu fizeste? Anda cá, senta aqui. Eu, na vez de me sentar em frente a ela, sentei-me ao lado dela. Ela até puxou o rabiota na cadeira. Eu senti: olha para isto, olha a tua coluna, antes de olhar a tua coluna agora, o que é que se passou contigo? Eu disse: uia, a minha coluna está toda regenerada. Disse ela: o que é que se passou contigo? E eu disse: olha, esquece, é uma nova tecnologia, mas não te vou falar agora vamos falar do meu filho, vamos tratar da cirurgia do meu filho. Pronto, o meu filho, mas, oh Rui, a minha coluna, eu já estou como diz o Dr. Paulo Pereira, a minha coluna estava sem cimento. E a minha coluna tem o cimento todo. Eu tinha ali uma inflamação tão forte, as vértebras estavam todas escabacadas, para as pessoas entenderem, estavam todas, não sei como é que aquilo,
Eu não sei como é que voltei novamente a ter tudo regenerado. A hérnia desapareceu, sente-se lá uma manchinha preta pequenininha, mas nada de inflamação, as vértebras estão direitinhas, está tudo, 5 estrelas. Agradeço muito ao Manuel Martins, agradeço à teimosia do meu homem, que ele é muito teimoso também, a teimosia do Manuel Martins, estou-lhe grata. Eu digo mesmo agora, já quando conheci que eu sou fisiatra a fazer fototerapia, dizia que ia durar até aos 116, eu agora digo, eu vou durar até aos 150. Quando há bocado o Rui disse que lhe der menos 50, a mim dão-me 55 anos, 58, e eu vou fazer 70 para março. Uau. Trabalho muito, ainda trabalho muito, sinto-me uma jovem de 40 anos, tenho uma mente completamente aberta, com uma energia espetacular. Às vezes o Orlando diz assim, não sei o que é que tenho de fazer para te parares. Tenho mais força, mais entusiasmo, mais alegria para ajudar o meu filho. E isto, olha, o que eu tenho a dizer, foi uma bênção que me apareceu. Fico chateada quando as pessoas dizem eu vou pensar nisso para a próxima, ainda não vai ser hoje. Eu só lhe digo, vocês é que estão a perder, porque eu só digo a quem nos estiver a ouvir que nem que seja só por curiosidade, mas experimentem. Não somos todos iguais, mas nós, uns com mais tempo, outros com menos tempo, nós sentimos que a diferença que está mesmo no usando o X39, e eu só vou deixar de usar o X39 quando cair para o lado que tenho que ir para a cremação. É isso. Boa noite, não sei, estão a ouvir? Não sei se conseguem ouvir-me ou não. Estamos a ouvir, sim, senhor, claro. Obrigado pela oportunidade, não estava a contar. Está já na Toca do Lobo hoje, deixando assim. A ideia não era essa, mas agradeço a oportunidade. Há aqui uma combinação de fatores até curiosa, porque também estou a passar uma fase mais introspectiva e mais menos positiva, digamos assim, como o Mário. Já tive situações dessas, uma situação dessas no passado, quando o meu pai faleceu, quando eu tinha 18 anos, portanto, isso trouxe, a situação atual está a trazer ligação a isso, provavelmente. Com tudo o que se tem passado este ano, durante aí 6 meses, desde abril, eu que corria com alguma regularidade, deixei de correr e fui-me afundando aqui nos meus pensamentos, emoções e ansiedade e potencial depressão começaram a aumentar. E a Maria de Fátima já me tinha falado no X39 há muito tempo, em Maria de Fátima Pinto, ainda em 2023, e eu na altura epá, não estava nada virado para aí. E ela diz-me: pá, tu tens montes de contactos, começa a falar nisto, e eu, pá, esquece, isto não é para mim, não quero ter nada a ver com isso. Para aí há um mês e meio ou 2, lá pedi-lhe um envelope que fui usando não com regularidade. Entretanto, já tinha inscrito como brand partner, ainda não estou a fazer ativamente promoção, comecei timidamente a falar com algumas pessoas. Agora foi a pensar uma coisa, bem, deixa-me experimentar isto com mais regularidade. E para aí há 2 semanas, sensivelmente, fez ontem 2 semanas, eu decidi, um dia de manhã acordei, estou farto desta letargia, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, inspirado por colegas do meu clube de corrida. Um deles fez uma maratona agora no início de outubro, a de Lisboa. Se o Alexandre pesou 170 quilos há uns anos, agora pesa 70, não tem nada a ver com X39 ele, é outra coisa. E se ele já está a correr maratonas e faz, ele está-me a inspirar a eu voltar a correr. E eu, há 2 semanas e um dia, voltei a correr. Nessa semana, desafiado por eles, do clube, estás a precisar de fazer uma prova. Nesse domingo, isso comecei na terça, num domingo vi que havia uma prova grátis de 8 km, olha, inscrevi-me, sem saber sequer
se conseguia correr 8 km. Quando acabei essa prova, na primeira semana, portanto, não foi esta semana que passou, foi na anterior, pá, eu vou ver as estatísticas. Porra, eu corri mais de 25 km esta semana. Epá, não estou a perceber. Não estou a perceber. Epá, o que é que está aqui a passar? Ou seja, descobri que tenho muito mais potencial, apesar de estar com o ânimo bastante em baixo, tenho muito mais potencial e energia do que pensava e não estou a beber água suficiente. Mas pronto, isso é outra história. Agora, a semana passada não tive nenhuma prova, mas desafiaram-me para eu ir correr uma meia maratona que nunca fiz. No início de dezembro. Só tenho corrido de máximo 10 km. Pá, eu, a medo, pá, é 10 km, uma meia maratona daqui a um mês, isso, o trabalho que eu tenho e mais as minhas questões, epá, não sei. Mas de qualquer forma continuei a correr 3 vezes por semana, que tal como a treinadora tem sugerido. E tenho-me atrevido a fazer algo diferente, que é em cada em cada distância de treino, por exemplo, 5 km, 6, 7, ou seja, hoje eram 7, a minha mentalidade não é fazer 7. À partida pá, pelo menos, é mais 10%, logo, à partida. E hoje, que tinha 7 para fazer, fiz quase 9. 8,78, mais precisamente. E só não fiz 9 porque ia ter uma sessão de coaching com o cliente e tinha que vir para casa. Porque senão até fazia 9 ou se calhar 10. Ou seja, o que estou é começar, e como o Mário disse, eu colei-me muito, entre aspas, ao seu testemunho e agradeço, porque realmente nós vamos para o buraco e coisas que fazíamos antes com entusiasmo e com ânimo e até nos isolamos das pessoas, passamos a ficar fechados ou em casa ou relacionamos com muito pouca gente e isso é que também nos afunda mais. E agradeço mais uma vez à Maria de Fátima Pinto ter insistido para que eu participe nas reuniões, que me tem animado aqui ao jantar e durante a hora de lavar a louça e dado algum ânimo, mas também o espanto de, ok, há aqui mais energia, tenho que a utilizar e tenho conseguido ter alguma resiliência até passar mais tempo em frente ao computador, que o meu trabalho atual é esse, não há muita interação com pessoas,